Então vamos lá. Bem resumidamente, na aula passada nós começamos a tratar da correlação entre acusação e sentença. Nós analisamos a ideia da correlação a partir de uma identidade entre o objeto que consta da denúncia e o objeto que consta da sentença. Vimos que o fato processual, diferentemente do fato penal, é um acontecimento concreto e, portanto, a narrativa da denúncia deve descrever um fato que corresponderá, para haver correlação entre acusação e sentença, com o fato narrado na sentença, na própria sentença. Vimos a diferença entre dois fenômenos, um fenômeno regulado pelo artigo 383 do Código de Processo Penal, que trata da situação em que os fatos permanecem os mesmos, mas há uma mudança da qualificação jurídica. Neste caso, de mudança apenas da qualificação jurídica, não é necessário que haja um aditamento da denúncia ou da queixa. O Código permite que o juiz, na sentença, dê ao fato uma definição jurídica diversa. Embora os tribunais entendam que o juiz pode fazer isso diretamente, nós vimos que, em respeito ao contraditório, que também se aplica às questões de direito, que o juiz, para fazer esta mudança, sem a necessidade de um aditamento, e é até aí que vai o artigo 383, ele precisa respeitar o contraditório. E, além da garantia constitucional do inciso 55 do artigo 5º da Constituição, que assegura o contraditório, também, por analogia ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade da observância pelo juiz do contraditório, mesmo nas questões de direito e naquelas matérias que o juiz pode conhecer de ofício, que o juiz deve instar as partes a se manifestar sobre uma eventual mudança da qualificação jurídica. Depois vimos o problema distinto, que é quando, no curso da instrução, surgem provas que demonstram que os fatos se passaram de maneira diversa. Vimos que, quando os fatos se passam de maneira diversa, é necessário que haja um aditamento da denúncia pelo Ministério Público ou da queixa pelo Ministério Público no caso de ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Nesse caso, o Ministério Público terá que aditar a denúncia para incluir esse aspecto fático diverso para que ele possa ser considerado na sentença. Sem o aditamento, o juiz não poderá considerar esse aspecto fático diverso. Vimos que, neste caso, esse aspecto fático diverso tem que ter uma relação com aquele fato originariamente imputado, não pode ser um crime totalmente novo. Acho que foi nessa parte que nós paramos na nossa aula. Hoje nós vamos ver o procedimento para isso, como que se aplica esse fenômeno em segundo grau e, por último, qual a consequência da violação da regra da correlação entre a acusação e a sentença. O Código, no artigo 384, na verdade, ele prevê um momento máximo para o aditamento da denúncia e da queixa. Se nós formos ler a redação do dispositivo, quem tiver aí com o slide na tela, estabelece o seguinte, que, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se, em virtude desta, houver instaurado o processo de ação penal pública, reduzindo-se o aditamento a termo quando feito oralmente. Veja que o começo do artigo 384 diz encerrada a instrução. Tem todo um conteúdo no meio, né, explicando o que acontece, mas nós podemos ler encerrada a instrução probatória. Aqui, slide, esse que eu estou me referindo agora, né? Alguém está perguntando. Slide 9. Isso, obrigado. Acho que até agora que eu vi, a Beatriz já tinha respondido. Então, vamos lá. Mas se nós tirarmos essa parte do meio da leitura, vocês vão ver que está escrito: encerrada a instrução, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa
no prazo de 5 dias. Ou, quando ela for feita oralmente, será reduzida a termo o aditamento. Por quê? Porque, encerrada a instrução, o próximo passo, a próxima etapa do procedimento comum, vocês deverão lembrar, né, são, melhor dizendo, os debates. Então, encerra-se a instrução, o Ministério Público teria um prazo, quando os debates são convertidos em memoriais, de 5 dias para apresentar os memoriais, ou, se os debates se realizam oralmente, já em audiência. Então, este é o momento que o artigo 384 estabelece como momento final. A instrução se encerrou, o Ministério Público percebeu, por exemplo, que aquela subtração de coisa alheia se deu mediante violência, porque a instrução mostrou que houve o emprego de violência. O Ministério Público terá o prazo de 5 dias para quê? Para aditar a denúncia. Se o juiz converteu debates orais em memoriais, dentro dos 5 dias, ao invés de apresentar os memoriais, o Ministério Público apresenta o aditamento da denúncia. Se o juiz não converteu os debates em memoriais e dá a palavra ao Ministério Público para que ele faça a sua alegação final, neste momento, o Ministério Público deverá aditar a denúncia. Este momento, como eu disse, é um momento máximo. Acho que até respondendo a pergunta de um de vocês, não vou me lembrar qual agora, na aula passada, alguém perguntou, mas o Ministério Público precisa esperar encerrar a instrução? O Ministério Público não pode aditar antes? E eu disse, sim, pode aditar a qualquer momento. Eu falei até que lá no processo penal é diferente da regra do Código de Processo Civil, que depois de um momento de saneamento não se pode mais alterar o pedido ou a causa de pedir. Então o Ministério Público pode espontaneamente oferecer denúncia hoje. No dia seguinte, se ele quiser, ele pode aditar a denúncia. O que o 384 estabelece, portanto, é um limite máximo. Feito este aditamento pelo Ministério Público, né, o Ministério Público, no mesmo ato de aditamento, já deve incluir os seus requerimentos probatórios. Vocês podem dizer, bom, mas a instrução não terminou? A instrução terminou, mas o Ministério Público deve formular o seu requerimento probatório para que comprove esse aspecto fático diverso, para o qual pode haver necessidade. Não é, portanto, uma reabertura de toda a instrução, mas é praticamente um incidente probatório para demonstrar aquele aspecto fático diverso. Então, feito o aditamento da denúncia pelo Ministério Público com os requerimentos probatórios, o parágrafo 2º do artigo 384 estabelece que o juiz deve determinar a manifestação da defesa. Manifestação da defesa sobre este aditamento. Né? Então, se o juiz tinha convertido os debates em memoriais, o Ministério Público teve 5 dias, em 5 dias aditou a denúncia. A defesa terá 5 dias para se manifestar sobre o aditamento da denúncia e, igualmente, em relação ao Ministério Público, também fazer os seus requerimentos probatórios. Como que se dá? Qual o conteúdo dessa manifestação da defesa? Seria semelhante a uma resposta escrita. Eu digo isto porque, além de dizer se o réu, provavelmente, que o réu é inocente, que o réu não praticou nem aquela imputação originária, nem essa imputação derivada, muitas vezes a defesa também fará requerimentos probatórios. Mas pode ser que ela tenha aquelas alegações de defesas processuais que elas têm normalmente num processo. Pode ser que ela tenha, por exemplo, que alegar uma inépcia desse aditamento da denúncia. Beatriz, eu já explico essa questão do parágrafo 1º do artigo 384. Tá bom? Só para terminar essa questão do procedimento. Pode ser que o Ministério Público faça um aditamento inepto da denúncia. Imaginem que o Ministério Público tenha denunciado alguém por apropriação indébita e depois entenda que aquela pessoa era funcionário público e adite a denúncia para o crime de peculato. Mas não descreva, por exemplo, qual é a função pública que aquela pessoa exerce.
aditamento é inepto, eu vou alegar na minha resposta a inépcia do aditamento. Pode ser que com o aditamento da denúncia, aquele juiz se torne incompetente. Né? Imaginem vocês, por exemplo, que alguém estivesse denunciado por latrocínio e o Ministério Público adite a denúncia para homicídio. Aquilo deixa de ser competência de um juiz singular, passa a ser competência do júri. Tá bom? Então, o Ministério Público adita, a defesa se manifesta, o Ministério Público faz os seus requerimentos probatórios com aditamento, a defesa faz os seus requerimentos probatórios com a sua resposta. E aí o juiz vai fazer um juízo de admissibilidade deste aditamento. Receber o aditamento, e se ele recebe o aditamento, ele vai deferir ou indeferir as provas, tanto requeridas pelo Ministério Público quanto as provas requeridas pela defesa, né? E depois disso, ele vai determinar a produção desta prova. Né? Feita a produção da prova, a audiência deverá se encerrar. Pietra, pode indeferir o aditamento. Tá? Ele pode indeferir o aditamento pelas razões normais que ele indeferiria uma denúncia ou queixa, lá do artigo 395 do Código de Processo Penal. Ele pode indeferir o aditamento se o aditamento for inepto, ele pode indeferir o aditamento se faltar condição da ação penal ou pressuposto processual. Imagine, por exemplo, que aditando fato mude-se a legitimidade de parte. Né? Vamos imaginar, por exemplo, que alguém tivesse denunciado por um crime de estelionato e, na verdade, com o aditamento que o Ministério Público faz, ele adita para um crime de concorrência desleal. Só que o crime de concorrência desleal é um crime de ação penal de iniciativa privada. O juiz vai rejeitar porque o Ministério Público é parte legítima para o aditamento daquele crime. Posso ter falta de condição da ação, posso ter uma hipótese de falta de justa causa. Imagine que alguém tivesse denunciado por homicídio e ao final da primeira fase do procedimento, o Ministério Público adite aquela denúncia por latrocínio. Mas não há nenhuma prova nos autos de que houve a subtração de qualquer coisa e que aquela violência foi empregada, aquela violência que no caso redundou na morte, foi empregada para a subtração de algo. Faltará justa causa para esse aditamento. Então, sim, o juiz pode indeferir naquelas mesmas hipóteses que ele indeferiria uma denúncia ou queixa. Tá bom? Bom, visto isso, claro que se ele indefere o aditamento, até aproveita a pergunta da Pietra, ele já passa aos novos debates das partes. Se ele defere o aditamento, ele vai ter que marcar uma audiência para que essas provas sejam produzidas, desde que haja deferimento dos requerimentos probatórios. Depois da produção da prova, a lei prevê, o código prevê debates e ele vai proferir a sentença. O que a lei não prevê, no parágrafo 4º, e aqui me parece que é uma interpretação literal, vou até abrir aqui o código, um minutinho só. O parágrafo 4º diz: havendo aditamento, cada parte poderá rolar até 3 testemunhas no prazo de 5 dias, ficando o juiz na sentença adstrito aos termos do aditamento. Desculpa. O parágrafo 2º, na verdade, é o que estabelece: ouvido o defensor no prazo de 5 dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para a continuação da audiência, inquirindo as testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamentos. O que está implícito e por interpretação nós construímos é que essa instrução, este interrogatório, eles devem ser quanto ao aspecto novo daquele fato que foi aditado, que a denúncia foi aditada e que foi recebido. Não é uma reabertura de toda a instrução. Tá bom? Quem me perguntava sobre o
parágrafo 1º do artigo 384. Eu vou explicar para vocês, aqui é preciso entender um pouquinho vamos dizer assim, a mudança da lei ou como a lei era antes para entender o significado desse dispositivo, que eu digo que me parece inconstitucional, né, na forma como redigido. Porque, para mim, ele implica, em alguma medida, uma provocação pelo juiz da iniciativa da ação penal, o que é incompatível com o sistema acusatório. O parágrafo 1º do artigo 384, então vamos lá, o caput do artigo 384, na essência, diz que o Ministério Público poderá ditar a denúncia, quando houver fato diverso. Essa é a essência do caput do artigo 384. Aí vem o parágrafo 1º e estabelece: não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 deste Código. O que diz o artigo 28 do Código? Vocês se lembram, o artigo 28 do Código é aquele que trata da situação em que, ao final do inquérito, se o Ministério Público, ao invés de oferecer a denúncia, se manifesta pelo arquivamento do inquérito, o juiz pode discordar desta posição do Ministério Público, como aí exercendo o juiz uma função anômala de controlador do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Então, ele pode discordar do Ministério Público e aí ele manda os autos com aquele pedido de arquivamento do Ministério Público para o Procurador-Geral. E o Procurador-Geral tem 3 opções. Lembram-se disso? Ele pode ele mesmo denunciar, ele pode designar outro promotor ou procurador para denunciar, ou ele pode insistir no arquivamento. Antes da reforma de 2008, a redação do caput era diferente. O caput não dizia que o Ministério Público poderia aditar a denúncia ou queixa. O caput, antes de 2008, dizia que quando o crime fosse mais grave, o crime decorrente desse aspecto diverso, que o juiz baixaria os autos para que o Ministério Público aditasse. Ou seja, era como se o juiz tivesse, eu não vou dizer dando uma ordem, porque seria forte demais, mas era como se o juiz estivesse instando o Ministério Público a aditar. O juiz estaria falando: poxa, Ministério Público, aqui, o doutor Andrei, o senhor não viu aqui que os fatos são diversos? O senhor, na verdade, ele está dizendo o quê? Eu estou me transmutando num acusador. O acusador achou que não era para mudar nada e ia fazer as suas alegações finais por aquela imputação originária. Mas aí o juiz vai lá e fala: não, Ministério Público, preste atenção, olha, você não viu que a instrução aqui demonstrou uma violência? Então adite esta denúncia de furto para roubo. Esse era o sistema pré-2008. E aí, nessa época, como o juiz instava o Ministério Público a aditar, surgiu a seguinte questão na jurisprudência e na doutrina: e se o Ministério Público falar: não, juiz, não vou aditar nada, e eu que sou o acusador, eu que sei qual crime acusar? O doutor Andrei virava lá para o juiz e falava: não, para mim isso daqui não tem nada de roubo, para mim isso aqui é furto mesmo, eu denunciei por furto, cabe a Vossa Excelência julgar o réu e condenar ou absolvê-lo por furto, não vou aditar. Aí a doutrina deu esta saída. Falou: bom, o artigo 28 originariamente trata de uma situação em que o Ministério Público diz: não vou denunciar. E o juiz discorda, porque o juiz achava que era caso de denunciar. O que o juiz faz quando discorda do Ministério Público? Manda para o Procurador-Geral. Aí a doutrina, com o apoio da jurisprudência, dizia antes: esta hipótese que surgia do 384 era equivalente, porque o juiz falou para o Ministério Público: adite, isto é, ofereça um aditamento à denúncia. E o Ministério Público disse: não vou aditar. Então, aí, por construção doutrinária e jurisprudencial, se entendia que era aplicável o artigo 28. Mas a nova redação, quer dizer, não é nova, já tem 12 anos, mas a redação alterada do artigo 382
não fala mais em que o juiz insta o Ministério Público a aditar a denúncia ou a queixa. Aliás, nem poderia. Né? Me parece que se um juiz hoje fizer isto, ele está comprometendo a sua imparcialidade, porque ele está ainda que ele use condicionais, doutor Andrei, verifique se eventualmente, salvo o melhor juízo, não seria o caso de Vossa Excelência aditar a denúncia disto para aquilo. O que ele está fazendo? Ele está manifestando uma pré-concepção de que houve aquele crime que ele sugere, porque senão ele não iria sugerir algo que ele entenda inviável. Então, para mim, há um comprometimento da imparcialidade, porque o juiz, ao invés de ficar numa posição de apenas de julgar, o juiz assume uma função acusatória. Mas isto que já gera esse problema para o sistema acusatório só tinha sentido, Beatriz, no sistema em que o aditamento era provocado pelo Ministério Público. Isto não tem mais este conflito de opiniões, o Ministério Público não querendo aditar e o juiz querendo que o Ministério Público adite, só poderia surgir naquele sistema antigo. Porque naquele sistema antigo o juiz falava, adite, Ministério Público. E o Ministério Público falava, não vou aditar. Se eu levar a sério o caput do artigo 384, melhor dizendo, e compreender que a atividade de aditamento é uma atividade espontânea do Ministério Público, não há como este conflito surgir, né? A menos que o juiz consiga entrar lá na cabeça do procurador. Né? O Andrei vai poder ter esse conflito interno. Ele vai poder dizer, puxa, essa instrução aqui está meio diferente do que eu imaginava. Será que eu mantenho a minha imputação originária ou será que eu faço um aditamento aqui? Poxa, eu denunciei os dirigentes daquela instituição financeira por gestão fraudulenta, mas a prova dessa fraude não está muito boa aqui. Será que, na verdade, não foi uma gestão temerária? Acho que eu vou aditar. E aí ele vai lá e adita. O juiz vai receber ou rejeitar o aditamento. Não tem hipótese de aplicar o artigo 28. Ou o Andrei ficou com essa crise lá de consciência, crise não, mas com essa dúvida, e falou, poxa, eu até pensei em aditar isso daqui, mas não é o caso, eu vou manter a imputação originária. Quer dizer, o juiz teria que entrar na cabeça do procurador para falar, poxa, esse procurador cogitou em aditar. Depois, com o perdão do pleonasmo, voltou atrás, falou, não vou aditar. Então, a hipótese de conflito entre a vontade do juiz e a vontade do Ministério Público, ao meu ver, não tem mais oportunidade de surgir, porque o aditamento vai ser sempre espontâneo pelo Ministério Público. E se ocorrer, o Andrei está aqui, já deve ter visto, eu, como advogado, já vi, tem juízes que continuam fazendo isso. Não sei se já aconteceu com o Andrei, que é procurador da República, mas tem juízes que continuam dizendo, olha, procurador, adite aí. O procurador vai dizer, bom, pode até dizer, ok, realmente, poxa, obrigado aqui, hein, eu não tinha percebido, e adite. Eu, como defensor, vou alegar a suspeição desse juiz e o Andrei aditou, aditado está. Ou pode ser que o juiz diga, Andrei, adite. Se o Andrei falar não adito, não me parece que haja espaço para aplicar o artigo 28 nesse caso, porque a premissa está errada, não caberia ao juiz instar esse aditamento. Gustavo? Oi. Posso fazer só um comentário? Claro, por favor. Eu até ia falar que acho que o Andrei tem posição diferente. Não é nem em relação a isso. Eu só queria lembrar agora que o artigo 28 agora foi alterado, né? E ele não prevê mais a participação do juiz na mesma linha que você vem dizendo, né? De que isso realmente se estimula a atividade acusatória, parece não compatível com o sistema acusatório. Mas esse artigo 28, então, só para o pessoal entender, ele dizia, então, que antes o juiz fiscalizava. Hoje, o que ele diz? Ele diz que o MPR ordena o arquivamento e comunica à vítima para que a vítima possa, ela, submeter a questão aos órgãos superiores do Ministério Público, né? Ou seja, o arquivamento é dentro do Ministério Público agora, né? O Ministério Público arquiva e submete aos órgãos superiores. No Ministério Público Federal são as câmaras de coordenação, no MP estadual entende-se que é o Procurador-Geral de Justiça.
Mas a minha dúvida, Gustavo, na verdade, é como o ordenamento vai ficar. Esse artigo 28 foi suspenso pelo Fux em uma medida cautelar, essa atual redação. Mas o motivo pelo qual ele suspendeu foi um motivo mais pragmático, porque não deu tempo dos ministérios públicos se adaptarem a isso. Então ele falou, olha, foi muito em cima, só 30 dias de vacácio, o Procurador-Geral de Justiça não dá para reanalisar 140 mil arquivamentos que teve o ano passado no MP estadual, suspendo. Mas no mérito, eu acho que esse artigo 28 vai voltar a vigorar. Quando o Supremo analisar o mérito, eu acho que o novo artigo 28 vai vigorar. E aí a gente vai ter, eu acho que vai confirmar a sua hipótese, né, de que o juiz com o novo 28 não pode mais provocar o Ministério Público a editar, vai ficar claro isso, mas aí vai ter a situação se será possível a vítima estimular o Ministério Público a esse aditamento, né, porque se a vítima poderia submeter a questão aos órgãos superiores para ditar. Talvez isso, na minha leitura, talvez pudesse, mas me parece que o juiz mesmo não poderia. Acho que eu falei demais. Desculpa, Gustavo. Não, imagina, Andrei. Por favor, intervenha quando quiser. O que o Andrei falou é que o pacote anticrime lá de 24 de dezembro do ano passado alterou a redação do artigo 28, o que confirma essa linha do sistema acusatório, né? A função de oferecer denúncia ou arquivar denúncia é do Ministério Público. Antes, quem controlava anomalamente era o juiz. E agora, o que o artigo 28 está dizendo, o novo, mas não em vigor, quem controla isso é o próprio órgão interno do Ministério Público, com a possibilidade da vítima intervir, né? Aí, Andrei, eu acho que pode surgir um conflito legítimo. Por quê? Porque vamos supor que passe a vigorar o novo artigo 28, né? Aí era uma hipótese que, ao final do processo, acabou a instrução, eventualmente o Ministério Público poderia ter aditado. Vamos imaginar a vítima daquela subtração, falar, poxa, mas isso aqui não foi furto, eu fui vítima de roubo. Aí o Ministério Público não adita. O problema é que o 28 só prevê vamos dizer assim, a manifestação da vítima quando o Ministério Público se manifesta pelo não arquivamento, né? Mas não vai ter aí uma situação em que, ao final da instrução, o Ministério Público tenha que tenha que intimar a vítima falando, olha, eu não aditei por tal ou qual motivo. Mas acho que isso não impede, já que o aditamento é espontâneo do Ministério Público e a vítima pode se manifestar nos autos, né? Eu acho que seria quase como que o novo 28 estivesse aí dando um poder à vítima. A vítima vai poder, se eu sou advogado da vítima, eu poderia fazer uma petição ao Ministério Público. Olha, eu acho que é o caso de aditamento aqui, porque isso não foi um simples furto, foi um roubo. Aí o Ministério Público vai ter que se manifestar. Não, veja bem, eu entendo, muito obrigado, adito a denúncia. Acabou o problema. Ou vai dizer, não, eu continuo entendendo que aqui é furto e, portanto, não tem que fazer nenhum aditamento. Aí poderá surgir a questão se seria o caso do juiz mandar para o artigo 28. Também vai depender um pouco da leitura que se dê para o papel da vítima no processo penal. Mas aí eu acho que é possível. Mas, de qualquer forma, acho que vai reforçar a tese que o juiz não pode, né, de ofício, determinar o aditamento pelo Ministério Público. Deu para entender até aqui? Tudo bem? Ok. Vamos passar agora, então, ao problema do aditamento em segundo grau, que é um problema relativamente mais fácil. Vamos voltar um pouco, Marina. Pode falar, Marina. Se você quiser falar ou escrever, fica à vontade. Sobre a natureza da decisão que recebe o aditamento ou queixa. Como você disse, eu acho que é decisão, né? O Supremo Tribunal Federal até criou um eufemismo lá atrás, que ele dizia que o ato que recebe a denúncia ou queixa, a denúncia originária, né? Para daí fazer o paralelo com o aditamento, que era um despacho com conteúdo decisório, né? Que é um eufemismo para decisão. Por que o Supremo disse isso? Porque se é decisão, tem que ser fundamentada. E se não for fundamentada, ela é nula, né? Mas me parece que se é juízo de admissibilidade, toda vez que o juiz exerce uma atividade cognitiva para dizer se certas hipóteses de incidência de uma norma estão presentes ou não naquela situação concreta e liberar a consequência jurídica prevista naquela norma,
esse ato tem conteúdo decisório, portanto, ele é decisão. O mesmo vale para o aditamento da denúncia ou da queixa. Tua pergunta é importante até porque me permite falar de uma coisa que eu esqueci de falar no último slide, estou vendo aqui. Né? Se o juiz rejeita o aditamento, o Código não prevê qual recurso cabível, né? Mas como o artigo 581, no seu inciso 1º, nós vamos ver na sequência do programa quando formos estudar recurso, prevê que cabe o recurso em sentido estrito da decisão que rejeita a denúncia, né? Me parece que aqui, por uma interpretação extensiva, também é possível entender que cabe recurso da decisão que rejeita o aditamento da denúncia. Tá certo? Agora, e se a defesa pediu para o juiz rejeitar o aditamento? E o juiz não rejeita o aditamento, isto é, recebe o aditamento, que pode ser muito prejudicial à vítima. Ela estava denunciada por furto, chega no final, está denunciada por roubo. Estava denunciada por um homicídio simples, que a pena era de 20 anos, sai denunciada por um latrocínio, que a pena pode chegar a 30 anos. Ela pode recorrer deste recebimento do aditamento. O Código não prevê recurso. Mas, neste caso, o que se faz é o mesmo que se faz quando o juiz recebe uma denúncia e o réu entende que aquele recebimento é indevido. Se utiliza o habeas corpus para atacar este recebimento da denúncia, aqui é possível utilizar o habeas corpus para atacar este recebimento do aditamento. Se der tempo, porque como nós já estamos muito próximos do momento da sentença, e este recebimento do aditamento fará com que o processo prossiga, uma instrução desse aspecto diverso rapidamente, interrogatório, debates e sentença, pode ser que não haja tempo desse ataque e a sentença já seja proferida. Aí, nesse caso, você vai atacar a sentença, né, por apelação e, nas razões de apelação, impugnar o indevido recebimento deste aditamento da denúncia. Respondi, Marina? Ok. Então, vamos lá. Para o segundo grau. De uma forma muito simples e singela, é possível aos desembargadores aplicarem em segundo grau a emendatio libelli, o artigo 383, e não é possível ocorrer em segundo grau a mutatio libelli, o artigo 384. Isto é, o Ministério Público, em segundo grau, aditar a denúncia, os desembargadores em segundo grau receberem o aditamento da denúncia, fazerem essa instrução e poderem sentenciar por fato diverso. E por quê? É fácil entender. O artigo 617 do Código deixa claro que o 383 pode ser aplicado em segundo grau. Né? O artigo 617 estabelece... Vamos lá, deixa eu ler aqui. Estabelece: o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto no artigo 383 do Código, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Então, posso aplicar o artigo 383 do Código em segundo grau de jurisdição. Agora nós temos um complicador, porque é necessário respeitar o contraditório. Mas isso não é impossível. O relator do processo estuda os autos, lê as razões de apelação, lê as contra-razões de apelação e entende que ele pode, sim, condenar aquele réu, mas por uma qualificação diversa. O que o desembargador vai fazer ao invés de marcar uma sessão para o julgamento da apelação? Basta que ele profira um despacho dizendo o seguinte: manifeste-se as partes, apelante, apelado, sob eventual enquadramento jurídico dos fatos, não no artigo X, e sim no artigo Y. Com isso, ele possibilitou o contraditório prévio e poderá aplicar o artigo 383 em segundo grau. Se nós temos um artigo que diz que pode aplicar o 383 em segundo grau, que é o caso do 617, nós não temos nenhum artigo do Código que diga que também pode aplicar o artigo 384, isto é, o Ministério Público aditar espontaneamente a denúncia. Porém, o Supremo tem uma súmula que diz que ele não pode aplicar o artigo 384 em segundo grau. A súmula 453 estabelece: não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal.
que agora não tem mais parágrafo único, tem parágrafos 1º a 5º. Essa súmula era à luz da redação originária do Código. Mas qual a razão de ser dessa proibição? Mais importante que entender do que entender que é proibido, é entender por que é proibido. Para evitar a supressão de instância. E vocês falariam, bom, mas eu já estou em 2º grau, já houve 1º grau e já houve 2º grau. Sim, mas o princípio do duplo grau assegura que as teses sejam examinadas, expostas e submetidas ao contraditório em 1º grau e reexaminadas, reanalisadas em 2º grau. Portanto, eu posso suprimir o duplo grau se eu impedir um recurso sobre um determinado tema, porque eu vou ter tido 1º grau sobre aquela matéria, mas não vou ter tido 2º grau sobre aquela matéria, como eu também posso violar o duplo grau de jurisdição se eu aplicar em 2º grau uma matéria pela primeira vez, porque em relação àquela matéria não terá havido 2 graus de jurisdição, mas apenas um único grau de jurisdição, ainda que este grau de jurisdição seja o 2º grau. Já respondo, Eduardo, só para concluir esse ponto, tá bom? Então, vejam, neste caso, se fosse dado ao Ministério Público aditar a denúncia em 2º grau, e eu respeitasse aquele procedimento dos parágrafos do artigo 384 em 2º grau, intimo a defesa se manifesta, a defesa requer provas, as provas são produzidas, tudo isso ocorrendo em 2º grau, esse tema ocorreria só em 2º grau, e ele não estaria submetido ao 2º grau. Deu para entender por que pode haver a emendatio libelli e por que não pode haver a mutatio libelli em 2º grau? Só para a gente continuar, para dizer o que acontece quando o 2º grau percebe que os fatos são diferentes. Tudo bem, vou responder então agora a pergunta do Eduardo. O Eduardo pergunta se em 2º grau se percebe que uma nova qualificação jurídica para os fatos implica em mudança da competência material, a autorizar a aplicação do artigo 383. Não haveria ofensa ao princípio do juiz natural? Haveria ofensa ao princípio do juiz natural. Na verdade, nesse caso, o que vai acontecer, muito boa sua pergunta, Eduardo, o mesmo fenômeno que aconteceria em 1º grau. Né? O mesmo fenômeno que aconteceria em 1º grau, quando a mudança da qualificação jurídica altera a competência. Era um crime, e quando eu mudo a competência, vira infração de menor potencial ofensivo, a competência passa a ser dos juizados especiais criminais, ou era um crime de competência da justiça estadual, porque eu entendia que houve uma apropriação indébita, e depois, na verdade, eu percebo que aquilo era um peculato, mas que aquele funcionário público era funcionário público federal, que aquele dano foi causado ao patrimônio público da União. Aquilo passa a ser competência da Justiça Federal. Para o 1º grau, o Código dá uma solução para esta hipótese e essa mesma solução deverá ser aplicada em 2º grau com adaptações. Lembrem-se que nós vimos no 383, né, que o parágrafo 2º estabelece, tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos. Então, se o juiz de 1º grau aplica o 383, ou melhor dizendo, entende que é o caso de aplicação do 383 naquele momento, ele vai aplicar o 383, mas não vai dar a sentença. Ele vai dizer, olha, desclassifico esses fatos para tal crime, e sendo crime este, eu não sou mais competente. Remeta-se os autos para o juiz competente. Então, neste caso aqui, o que o tribunal vai ter que fazer, ainda que em 2º grau, né? Ele vai ter que dizer o seguinte, olha, os fatos estão qualificados erroneamente, eu vou corrigir a classificação, corrigindo a classificação eu percebo que o órgão competente não era o juiz X perante o qual correu o processo, era o juiz Y. Ele tem que mandar os autos para o juiz competente. Mas nesse caso, me parece que ele deverá não só mandar os autos para o juiz competente, mas anular todos os atos que foram praticados, os atos decisórios que foram praticados perante o juiz incompetente. E daí, perante o juiz competente, muito provavelmente, estes atos terão que ser refeitos, justamente como você pergunta, Eduardo, para respeitar a garantia do juiz natural. Tá bom?
Ok. Então, vamos lá. Então, nós vimos, né, para quem estiver acompanhando aí pelos slides, estamos no slide 12, que é possível aplicar o 383 em segundo grau, mas não é possível aplicar o 384 em segundo grau. Quando eu falo não é possível aplicar o 384, não cabe o aditamento e a mudança da acusação em segundo grau. Tá? Então, aí vocês me perguntam, mas o que acontece se o juiz perceber, né, em segundo grau, que o réu acabou sendo condenado na sentença por um fato diverso, não qualificação jurídica, um fato diverso, mas não houve em primeiro grau a aplicação do artigo 384. Né? Vamos lá, dá um exemplo um pouco forçado, mas vá lá. O réu foi denunciado por furto. A instrução provou que houve emprego de grave ameaça, porque, na verdade, aquela subtração se deu com o réu apontando uma arma de fogo para a vítima, dizendo que se a vítima não entregasse a coisa, ele ia matar a vítima vai lá e entrega a coisa, vamos até imaginar que a arma tivesse sido apreendida, tivesse sido submetida à perícia, e mesmo assim o réu foi denunciado por furto, e ao final do processo, né, o que o Ministério Público deveria ter visto? Percebido que os fatos eram diversos e aditado a denúncia, ao final do processo em primeiro grau. Não aditou a denúncia. O que o juiz faz? Deveria ter julgado aquele réu, absolvido ou condenado por furto. Era a denúncia que estava lá. O juiz vai lá e condena o réu, mas não por furto, por roubo. Fala, está provado o roubo aqui, vou condenar esse réu por roubo. E condena o réu por roubo, sem que tenha havido aditamento. Esta sentença do juiz, parece claro, viola a regra da correlação entre acusação e sentença. Porque o réu estava denunciado por um fato, subtração de coisa alheia, e acabou sendo condenado por um fato diverso, subtração de coisa alheia mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Não há correlação entre o conteúdo da denúncia e o conteúdo da sentença. Tá certo? Aí eu apelo para o tribunal. Veio essa sentença errada e o réu condenado por roubo apela para o tribunal. Aí vocês me perguntariam, o que o tribunal vai fazer neste caso? Segundo o entendimento da doutrina, a resposta é: depende do que se alegou nas razões de apelação. Por que depende? Porque é claro que o defensor vai poder fazer um recurso e falar, olha, esta sentença é nula, foi violada a correlação entre acusação e sentença. Neste caso, o tribunal vai fazer o quê? Realmente a sentença é nula, você se defendeu de um fato e foi condenado por um fato diverso, né? O que o tribunal vai fazer? Vai anular a sentença para que o juiz de primeiro grau baixe os autos em primeiro grau, para que o juiz de primeiro grau profira outra sentença, nos limites daquela imputação originária. Ou o réu pode fazer um recurso de apelação, e esse é o meu ponto de discordância com a doutrina e com a jurisprudência majoritária, e não alegar a nulidade. Neste caso, o que cabe ao tribunal fazer? Eu vou até mudar meu exemplo, porque meu exemplo acabou ficando mal, mas eu já explico o que acontece no meu exemplo para vocês. Mas vamos imaginar, então, uma outra hipótese. O réu foi denunciado por apropriação indébita e no curso do processo fica demonstrado que ele não passou até a posse daquela coisa e inverteu a natureza da posse. Ele, na verdade, aplicou um engodo na vítima para que a vítima entregasse a posse daquela coisa para ele. Ele foi denunciado por apropriação indébita, sem aditamento da denúncia, ele acabou sendo condenado por estelionato. Né? Se ele apela e diz a sentença é nula, o tribunal vai anular a sentença, vai devolver para o juiz de primeiro grau proferir uma outra sentença nos limites daquela acusação. Se a acusação era por apropriação indébita, o juiz terá que proferir uma outra sentença, absolvendo ou condenando o réu por apropriação indébita. Parece evidente, nesse caso, que se o juiz já o condenou por estelionato, né, o juiz está entendendo que não houve apropriação indébita, vai ter que acabar absolvendo. Por isso que eu falei que meu exemplo era ruim, porque no caso do furto, né, na verdade, a imputação de furto e a condenação por roubo
o roubo não é exatamente um fato diverso, não seria uma sentença extra petita, seria uma sentença ultra petita. E aí, nesse caso, o juiz poderia condenar por furto, né? Porque para quem há imputação de roubo, tem todos os elementos do furto. Se o juiz entende que houve roubo, ele vai poder manter a condenação por um crime menos grave, por furto. É. Mas então, nesse caso, se o réu alega nulidade, o tribunal pode anular. Qual é o problema? É quando o réu apela e não alega nulidade. Só diz o seguinte, olha, fui denunciado por apropriação indébita, a instrução acabou, eu fui condenado, mas fui erroneamente condenado, porque, olha, a apropriação indébita não está demonstrada. O que faz o tribunal nesse caso? Há uma súmula do Supremo, está aí no slide para quem está seguindo, que é a súmula 160, que ela diz, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Né? Então, aqui, o Ministério Público não apelou. O réu apelou, mas não arguiu nulidade. Com base nesta súmula, se entende que o tribunal não poderia anular esta sentença, porque isto seria prejudicial ao réu, e que, portanto, só caberia ao tribunal absolver o réu nesse caso, porque ele foi denunciado por estelionato, por apropriação indébita. A apropriação indébita não está aprovada, e não está mesmo, porque o que ocorreu não foi apropriação indébita, caberia ao tribunal absolver. Vocês vão dizer, poxa, mas isso aqui vai ser uma vantagem para o réu, né? Porque realmente algum crime ele cometeu, não foi aquele crime que o Ministério Público imputou a ele, e ele vai acabar absolvido. Veja que, na verdade, aqui não é propriamente um erro do sistema, né, do direito posto, mas é um erro dos operadores do sistema. O Ministério Público errou, porque devia ter visto que aquele fato era diverso e ter aditado espontaneamente a denúncia. Né? Não o fez. O juiz de primeiro grau errou, porque sem aditamento deveria ter julgado a acusação nos limites que ela foi posta. Não o fez. O Ministério Público teria a possibilidade de apelar e ele próprio, né, alegar a nulidade, para dizer, olha, o juiz julgou além do que eu denunciei, ou diverso do que eu denunciei, essa sentença é nula. E aí o tribunal poderia anular o caso. Não seria da hipótese da súmula 160. Mas quando tudo isso falha, diz a doutrina e a jurisprudência, não cabe ao tribunal outra alternativa a não ser a absolvição, porque ele não poderia anular este caso, porque se ele anulasse, esta nulidade se daria em prejuízo do réu, contra o réu. Né? Aqui é que nós temos a minha divergência. A minha divergência é porque não me parece que isto é contra ou em prejuízo do réu. Pensem vocês. Vamos continuar no nosso exemplo. O réu estava denunciado por apropriação indébita. Acabou sendo condenado por estelionato. Hoje, ou melhor, antes de julgar a apelação, qual era a situação dele? Condenado a 3 anos por estelionato. O tribunal julga esta apelação e o que o tribunal faz ao julgar a apelação? Anula esta sentença. Esta decisão ela foi proferida contra o réu, em prejuízo do réu? Não me parece. Acho que se eu perguntar para qualquer pessoa, você prefere estar condenado a 3 anos ou estar com uma sentença anulada de uma condenação, qual situação é melhor para o réu? É ter anulada aquela sua condenação que antes estava vigorando. Portanto, se eu comparar o antes e o depois do julgamento da apelação, não me parece que o resultado seja desfavorável ao réu. Na verdade, aqui há uma premissa implícita no raciocínio, que na verdade se o tribunal não puder anular, ele tem que absolver. E daí, entre a condenação originária por fato diverso e a absolvição, é melhor a absolvição. Mas é que isto pressupõe o que, na verdade, era o óbice para a anulação. Pressupõe que seja pior, mas não o é. Mas, de qualquer forma, repito aqui, esse é um entendimento praticamente tranquilo. Então, se amanhã ou depois vocês estiverem aí fazendo concurso, prova da OAB, não sei o que, e alguém perguntar para vocês se o réu foi condenado por fato diverso, a sentença é válida ou nula? A sentença é nula.
E se o Ministério Público não tiver apelado e o réu não tiver pleiteado a anulação em apelação, o que o tribunal deve fazer? A resposta vai ser: deve absolver o acusado, porque não pode ter aditamento em segundo grau, súmula 453, e o tribunal não pode anular a sentença porque o réu não apelou. Então, só cabe ao tribunal absolver. Essa é a resposta padrão, tá? Mas me parece que ela tem aí um erro de interpretação. Tudo bem? Por último, o último slide, aí a gente acaba e passa para o tema tema da coisa julgada. Vamos lá. Qual a consequência da violação da regra da correlação entre acusação e sentença? Né? Uma resposta simples e que é correta, em geral, seria: esta sentença é nula. Como viola a garantia constitucional do contraditório, é uma hipótese de nulidade absoluta. Né? Nulidade da sentença. Ok, esta resposta está certa. Mas agora é preciso a gente fazer uma sintonia fina dessa resposta. Quando eu digo e a regra está certa, a sentença que viola a regra da correlação entre acusação e sentença é nula, né? Isto vale, sem exceções, para o caso das sentenças extrapetitas. O réu foi denunciado por um fato e condenado por fato diverso. O réu foi denunciado por apropriação indébita, foi condenado por estelionato. O réu foi denunciado por roubo e acabou sendo condenado por receptação. O réu foi denunciado por homicídio e acabou condenado por latrocínio. Nestas hipóteses, como a sentença era por um fato e a condenação é por outro, a sentença é nula. Toda a sentença é nula. Mas se nós já passarmos para a sentença ultra petita, nós vamos perceber que há uma nulidade com uma ressalva, né? Na sentença ultra petita, o que nós temos é uma nulidade, mas uma nulidade parcial, porque a sentença não é totalmente diversa do conteúdo da acusação. Ela é parcialmente diversa. Ela é diversa no que excede ao conteúdo da acusação. Então, aqui, neste exemplo, eu não precisarei anular toda a minha sentença, né? Vamos dar um exemplo. O réu foi denunciado por furto e foi condenado por roubo. Vamos voltar naquele nosso exemplo. Sem o aditamento da denúncia. Vocês vão dizer: esta sentença é nula. É nula. Ela é totalmente nula? Não. Ela é parcialmente nula. Porque parte do objeto dela constava na denúncia. Constava da denúncia. Eu vou até voltar aqui. Talvez o melhor jeito seja aqui. O melhor não. O mais fácil seja a gente representar isso graficamente. Né? Deixa eu sair. Então, vamos aqui. Né? Por favor, vamos começar pelo exemplo aqui de baixo. Na sentença extra petita, nulidade de toda a sentença. Por que de toda a sentença? Porque ela é completamente diferente da denúncia. Na sentença ultra petita, veja que dá para salvar parte da sentença. Eu não preciso anular toda a sentença, né? Na sentença ultra petita, eu tenho parte da sentença que não tem correspondência com a denúncia. Eu posso fazer uma anulação aqui apenas... eu posso fazer uma anulação aqui apenas parcial dessa sentença. Né? Aqui, olha, só essa parte é que não tem conteúdo correspondente com a denúncia. O tribunal vai anular, mas aqui a anulação não significa absolver. Aqui a anulação significa retirar o excesso. E, portanto, ele vai restar condenado, mas só condenado por aquela parte da denúncia. Um outro exemplo. Vocês sabem que o peculato é a apropriação indébita do funcionário público. Né? Então, o peculato seria a apropriação da coisa alheia, aqui, a apropriação da coisa alheia, mais
a condição de funcionário público. Então, se alguém é denunciado por apropriação indébita e condenada por peculato, eu também consigo salvar parcialmente essa sentença. Por quê? Porque na denúncia por peculato, na sentença por peculato, eu contenho uma apropriação indébita mais uma condição de funcionário público. Tá? Por outro lado, na terceira categoria de vício, né, a sentença infra ou citra petita, na verdade, o conteúdo da sentença ele é absolutamente válido, né? Porque o problema aqui não é o conteúdo ser diverso, né? Como é aqui na hipótese da sentença extra petita, ou de ter um conteúdo, né, além da denúncia, como é na sentença ultra petita. Na hipótese da sentença citra petita, todo o conteúdo da sentença encontra correspondente na denúncia. Na verdade, o que acontece na sentença citra petita é que está faltando uma parte de sentença. Então, quando o tribunal percebe que a sentença é citra petita ou infra petita, na verdade, o que ele tem que fazer não é anular o conteúdo de sentença que já existe, anular o conteúdo da sentença que já existe. Então, trava a língua. O que o tribunal tem que fazer é baixar o processo em primeiro grau para que o juiz complemente a sentença. Julgue essa parte aqui do conteúdo de sentença, né, que deveria existir, mas ficou faltando. Deu para entender? Tudo bem? Ok. Com isso, nós terminamos o tema sobre correlação entre acusação e sentença. E vamos passar agora ao tema da coisa julgada. Eu vou parar a gravação aqui um minutinho para depois deixar esse complemento e começamos com a parte de coisa julgada.